Eu discordo disso, porque assim, não é que só os movimentos quiseram falar com os negros, é que os movimentos falaram para os negros, nós queremos conversar com vocês, e aí os negros foram conversar com eles. Mas também porque aqui no Brasil, assim, quando a gente vai falar de movimento, o que é movimento? Quem tem movimento é a esquerda, não tem direita no Brasil, né? Então, até o momento, não tinha uma coisa chamada direita, ou enquanto movimento, Entendi. né? Porque, assim, se você pega os primeiros grupos de movimento negro no Brasil, o mais célebre de todos, depois da abolição, talvez tenha sido a Frente Negra Brasileira. E a Frente Negra era um movimento monarquista, né? O grande líder da Frente Negra, que era o Arlindo Veiga dos Santos, ele era um monarquista, ele tinha um movimento pró-monarquia que chama patrianovismo. Depois eles acabaram se ligando ao integralismo e tal. Depois até o Getúlio dar o golpe e acabar com os partidos. E a Frente Negra virou um partido e aí eles tiveram que encerrar as atividades. Não quiseram voltar a ser só um movimento político e educacional e tal, mas aí desistiram, né? Mas o fato é que a Frente Negra não era um movimento de esquerda. Eles tiveram uma divisão logo no início, porque o Arlindo Veiga dos Santos era um cara, digamos assim, conservador. E o José Correia Leite era um sujeito mais progressista. Eles brigaram logo no começo. E aí o Correia Leite criou um outro jornal, criou a Chibata, criou e tal. E aí ele foi para uma outra vertente, né? Mais alinhada com o que se pensa hoje no movimento negro? Não também. Não? Não também. Porque veja, por exemplo, você vai ler uma coisa que é muito curiosa. O José Correia Leite, ele viveu até a década de 80 e tal. E aí tem no YouTube tem uma reunião do Movimento Negro, do MNU, e que eles convidaram o Zé Correia Leite. Então tem um vídeo, né, sobre isso no YouTube, Convidaram eles quem? conversando. Eles convidaram o José Correia Leite, Ah, que o é José Correia Leite. Isso, um desses líderes Eu entendi outra coisa, nada a ver. Vai. Que é um desses caras da Frente Negra que se separou da Frente Negra e criou um outro movimento mais progressista, digamos assim. Mas o fato é que quando os caras se reuniram, o MNU se reuniu com o José Correia Leite e perguntou a ele o que ele achava do movimento negro atual, da década de 80, ele falou, eu acho que isso aí é uma correria atrás de política. Ele falou, parece sensato. Pois é, aí os caras falaram pra ele assim, mas qual é a ligação que você vê entre o nosso movimento de hoje e o seu, da década de 30, 40? Ele falou, não tem nada a ver. O que vocês fazem não tem nada a ver comigo. Caralho, que da hora. E assim, falou tem no primeiro, YouTube isso tem no YouTube. Né? E tem um livro dele de entrevistas e que ele repete isso várias vezes. Né? Ele fala Esse o cara que era progressista. Exatamente. Caralho, cara. Né? Ele era contra, por exemplo, o negro ficar no pagodão. Falou, não, escuta aqui, nós temos que nos posicionar, a gente tem que aprender, a gente tem que se formar, nós temos que nos posicionar de frente à sociedade para tirar essa visão marginalizada que eles têm do negro. Vejam, o cara que era progressista na década de 30, 40. Né? Então, ele tinha consciência de que havia um trabalho doméstico a ser feito. Nós, negros, temos de... Que foi o que eu aprendi, entendeu? Que parar de esperar a benevolência. Ninguém esperava nada. Né? Então, será que o jazz não é um pouco isso do que tu tá falando? Ou você acha que eu fui longe demais falando isso? Porque o jazz é um movimento que é ligado ao movimento negro, com certeza, ou eu tô falando merda? Não, sim, eu acho que assim, se a gente tem que fazer um paralelo, que paralelo que eu faria? Porque a discussão lá nos Estados Unidos a respeito desse tipo de causa, então quer dizer, acabou a escravidão lá, mas lá eles tiveram um trabalho longo de tentar equacionar as coisas e tal, então assim, durou pelo menos 20 anos, assim, a fase da reconstrução que eles chamam lá, foi um período em que eles tentaram, doar terra, tudo bem que o Lincoln foi morto logo depois, e aí o presidente que assumiu, ele revogou a lei que doava terra para os ex-escravos e tal. Entendi. Mas surgiram muitas escolas. Então, assim, no começo do século XX, já tinha centenas de milhares de crianças negras já estudando, entendeu? Já estavam... Então, assim, eles encontraram um caminho virtuoso para isso. E o que é interessante, inclusive, eu recupero essa discussão num curso que eu tenho sobre esse tema de racismo no Brasil e tal, é que eu acho mais apropriada uma discussão que aconteceu lá no comecinho do século XX do que propriamente a discussão direitos civis do Martin Luther King e do Malcolm X, por exemplo.